Comece bem a semana, Salmo de número 42, versículo 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O Salmo de número 42 é emblemático. Faz parte aí do início do chamado segundo livro do livro de Salmos. O segundo livro compreende os Salmos de número 42 a 72. São salmos, em sua maioria, escritos por um grupo de músicos chamados de Filhos de Corá. Eram salmos compostos a partir das vivências musicais nos cultos no templo em Jerusalém. Por isso que há muita ênfase, né, em alguns desses salmos com aquilo que era prática entre os judeus no templo de Jerusalém. Nesse próprio salmo, por exemplo, ele chega a dizer: olha, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, lembro-me dessas coisas, versículo 4, dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava como a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A ideia de saudade de cultuar. Nós vivemos isso nos anos de 2020, 2021, respingou 2022, essa saudade de ter a igreja reunida, de estar com a igreja reunida, cultuando ao Senhor. Quando a gente passa por tudo que a gente vivenciou na chamada pandemia, a nossa vida é marcada indelevelmente. Há experiências que a gente teve com o Senhor naquele período que vão ficar eternamente gravadas em nossa mente e em nosso coração. Saudade de cultuar ao Senhor, saudade de buscar a face do Senhor, saudade de se reunir com o povo do Senhor. Por isso que, quando a gente lê esse texto que comecei, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, nós vamos arremetidos então a esse contexto onde o cervo, né, ou a gazela das montanhas, a corça, ela corre ofegante pelo deserto, na expectativa, no anseio de ter a sua sede saciada, né? No verãozão da Palestina, a corça ou a gazela, também chamada gazela, ela está com a língua ressecada, ela corre desesperadamente contra o vento para tentar fazer com que haja algum tipo de produção de um mínimo sequer de água, de saliva, para ela ter a sua sede dessedentada, né? A sua garganta umedecida, ela suspira pelas correntes das águas, né? Ela olha de um lado e do outro e vê rios que antes estavam abundantes de água, totalmente secos, né? Então ela suspira pelas correntes, né? Pelo tempo das chuvas, que na Palestina, meados aí de março, as primeiras chuvas, as segundas chuvas, meados de outubro, ela fica nessa expectativa de que com as chuvas haverão correntes de águas, né? Haverão aquelas, hoje nós chamamos de trombas d'água, né? Que precipitam-se a partir da nascente, das fontes dos rios e descendo abaixo em cachoeiras, e a força das águas trazendo vida. É claro que o cenário que a gente vê hoje no Rio Grande do Sul é o oposto, né? Correntes de águas que trouxeram destruição, devastação. Mas o contexto do Salmo 42, dessa busca do salmista de ter ao próprio Deus, ela é uma corrente de águas que traz
vida, traz esperança, traz alegria. Por isso que nós vamos encontrar 2 vezes o mesmo verbo, suspira, né? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Suspira, deseja ardentemente, ofegantemente. Eu e você precisamos nessa semana, mais do que nunca, suspirarmos por Deus e pela sua presença. Precisamos estar dispostos a suplicar para que o nome do Senhor, para que a santidade do Senhor, para que a vontade do Senhor seja estabelecida na nossa vida, como a primeira parte da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Precisamos desejar por Deus mais do que desejamos pelas nossas necessidades materiais. Precisamos aspirar por Deus, suspirar por Deus ofegantemente, como quem tem a sua alma ressecada, com quem tem o seu coração precisando de um embraseamento, né? Nós precisamos disso, aquilo que os discípulos no caminho de Emaús experimentaram, ou pelo menos testificaram que haviam experimentado, né? Não nos ardia o coração quando ele nos falava? É disso que precisamos, dessa comunhão estreita com o Senhor, de um avivamento que seja a reescrita de uma história, de uma nova história com o Senhor, um tempo que o nosso nome é mudado, como de Jacó mudou-se para Israel. Isso marca a nossa caminhada com o Senhor. Quando a nossa história é ressignificada, quando os valores que a gente muitas vezes toma como absoluto na nossa vida cotidiana são alvos de mudanças. Sim, só não muda quem não quer mudar, só não muda quem não vê sentido em mudar. Mas no que diz respeito à nossa vida com o Senhor, todos nós temos de mudar. Se não podemos mudar o nosso entorno, se não podemos mudar as circunstâncias que estão em nossa volta, podemos mudar o nosso coração. Podemos inclinar o nosso coração para as coisas de Deus de tal forma que a nossa alma suspire, anseie pelo próprio Deus. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Não pelas provisões de Deus, não pela presença de Deus necessariamente, mas pelo próprio Deus. Não é o senso de presença, né? Porque às vezes a gente tem um senso de presença naquilo que a gente entende que é a ação de Deus na nossa vida por meio do suprimento de necessidades. Mas e quando, mesmo que, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que nos currais não haja gado, ainda que, todavia, eu me alegrarei, eu me exultarei no Senhor. É disso que o Salmo está falando. Precisamos suspirar pelo próprio Deus. Queremos a face de Deus e não apenas aquilo que as suas mãos podem nos dar. Comece bem a semana com Jesus!